E hoje nós vamos começar com um exercício, né? Corrigindo. Bom dia a todos novamente. Vamos começar a nossa aula de geografia de hoje. E como eu estava falando anteriormente com a Nath, na semana passada eu disponibilizei na plataforma um resumo sobre esse capítulo. Então, quem ainda não entrou na plataforma, quem ainda não visualizou, vai lá após o final da aula de hoje, vai pegar. Se não tiver como imprimir, vai ter que copiar mesmo, tá? Para colocar no caderno. Quem conseguir imprimir, vai pegar e colar a folha no caderno. Não adianta só ter a folha separada, depois ela se perde. Então, eu prefiro que vocês colhem no caderno, tá certo? Na semana passada, eu havia deixado para a atividade de casa as páginas 362 e a 363, não foi isso? Respondam aí. Eu anotei aqui. Agora eu preciso que vocês me mostrem o exercício feito para eu colocar aqui no meu controle. Lembram que eu falei para vocês que eu iria começar a fazer um controle de atividades até para a pontuação de vocês mesmo? Então vamos lá? Eu vou pedir aqui Qual é a página mesmo? 362 e a 363. Giovana, começar por você. Flor, me mostra aí a página essas páginas 362 e a 363 feita. Abre aí a sua câmera para me mostrar o caderno, por favor. E os outros também, já podem ir se preparando, abrindo aí, por favor, para me mostrar. Professora, Oi. você está falando de qual livro? Do nosso, do exercício. É Do do exercício. módulo 3 ou do módulo 2? Do que a gente está estudando, é o módulo 2. Ah, tá, eu tô em 263. Olha só, quando vocês fazem um trabalhinho de artes, vocês não ligam a câmera para mostrar a tia Carmen? Porque é assim que funciona, não é? E quem é que não tem câmera? Faz como para mostrar os trabalhos que valem ponto? Alguém pode me responder? O quê? Quem não tem câmera e que precisa mostrar o trabalho para a tia Carmen? Eu não sei como que faz, não. Pois é, porque todo mundo mostra para Carmen, não é assim que acontece? Que eu sei porque a gente se fala, os professores se falam. E aí, hoje, justamente na hora de mostrar o exercício, não está conseguindo, Gigi? Você fez a atividade? Tia, Oi. consegui agora. Oi, Ana Clara. Você tá fazendo dever? Não, a gente ainda vai começar a corrigir. Ah, você conseguiu entrar agora que você está falando? Bom dia, Ana Clara. Uhum. Abre seu livro aí nas páginas 362 e a 363. E eu preciso que você me Módulo mostre aí 3. pela câmera o exercício feito. Abre aí e me mostra, por favor. Módulo 3? Módulo 2. Estamos no módulo 2. Finalizando o capítulo 4, tá bom? Tia, Oi. Fala, Alexandra. Fala. Você fez o exercício, Alexandra? A internet, na hora que você estava falando, caiu, mas só que na próxima eu vou fazer e vou mandar para você. Tá, então você não fez o de hoje, né? Nem Vamos da lá. minha. Tá Nem bom. eu, filho. Eu não fiz, não, mas Qual eu não é tô mais a no. página para Peraí. fazer? A página 362 e 363. Quem mais não fez? Eu, tio, vou fazer agora. Por causa Ah, que a minha internet estava ruim também. Eu tô tá. fazendo. Naquele dia minha internet tava ruim. Aí agora eu colocaram a internet no meu A quarto. internet também estava ruim. Eu acho Tá que bom. Eu tô Agora, fazendo olha agora só, porque, galerinha, me mostra, por favor. eu Eu passou, preciso acho que no saber. quarto. Peraí, só um minutinho, Kailane, rapidinho. Eu preciso saber quem foi que fez. Pode falar, não tem problema algum, gente. Teve gente aqui que já foi sincero, já falou logo, não fez. Quem mais? Quem mais fez? Quem mais fez?
Kailane, você fez? Eu faço as aulas aqui dentro do meu quarto, aí meio que minha internet não pega bem aqui. Mas eu tô fazendo agora. Não, eu quero saber quem fez em casa. Nath, você fez? Não, professora, eu esqueci. Eu tava. João também não fez. Olha só, então vamos fazer o seguinte: esse exercício ele não vai ser corrigido e a partir de hoje será assim. Não fizeram a atividade, não terá correção, porque eu não posso dar a resposta, porque aí eu estou fazendo tudo. Eu estou sendo a professora, estou ensinando, estou dando matéria, estou dando resumo, estou fazendo exercício e eu estou respondendo. Então, a partir do momento que não fizeram, tá? Aí eu não vou fazer a correção, ok? Tia. Foi na semana passada, tá, Tiago? Aí tinha que perguntar para alguém, né? Porque aí vocês estão começando a perder os pontos de participação de vocês, tá certo? Então, quem está aqui presente, ninguém fez a atividade, de todos que estão aqui comigo na aula de hoje. Então, deixa eu só colocar aqui no meu controle de notas para eu saber. Só um minutinho que eu já estou acabando. Tia, Oi. eu me lembrei o que foi da minha internet. É por causa que a maioria das aulas, meu celular no final, quando dá às vezes 10 minutos Ah, tipo assim, faltando 10 minutos para acabar a aula, às vezes 5, às vezes 20, aí o meu celular, o, o, a minha sala sai e eu não consigo mais entrar de novo. Eu acho que foi isso. não, você ficou até o final semana passada. Aí Josias, tem... você ficou até o final na semana passada. Ok? Na semana passada, no dia que eu passei essa atividade, você ficou até o final. Não saiu antes, não. O Ô, que acontece? tia, Esse exercício ele aí... não está nem disponível na plataforma. Nós falamos, eu passei essa atividade para casa na semana passada, não foi nem na plataforma. O que está na plataforma é só o resumo do capítulo. Então, essa coisa da internet não tem muito, porque independe da internet para ser feito. Então, eu vou combinar com você aqui com a 62, porque principalmente com essa turma. Eu não estou tendo o mesmo retorno que as outras turmas estão fazendo, né? Então, fica difícil da gente fazer e eu ter que responder tudo. É por isso que fica toda hora, repete, coloca no chat, responde. Não dá, né? Vocês sabem que não é assim que funciona. Mas, professora, Oi. eu não fiz, porque eu até falei com a professora Claudete ontem. Aqui no meu quarto, meu padrasto colocou o Wi-Fi hoje. Então, tipo, no meu quarto pra sala, a internet não pegava. Toda hora Uhum, eu travava, ou eu tinha que sair da aula. Aí entendi. eu não conseguia ouvir direito. Entendi. Aí eu acabei esquecendo de pegar com alguém. Ô, tia, Davi, que entrou agora, e Lucas. A pergunta é a seguinte: vocês fizeram o dever de casa? Páginas 362 e a 363 do livro? Quê? Você fez o exercício de casa, as páginas 362 e 363? O que eu tava fazendo esses dias, mas eu não vi, eu não completei ainda não. Não terminou? Não, mas tô quase terminando já. E Davi? O dia, se eu não me engano, eu acho que essa aula foi a que a minha internet caiu. Aí, olha só. Nós vamos deixar combinado isso que eu acabei de falar. Eu só vou repetir, porque vocês não estavam aqui na sala quando eu falei. Eu não vou fazer correção dessa atividade hoje, porque não é correção, é da resposta. Isso aí eu não vou fazer, porque aí a tia já está fazendo tudo, não tem como. Então, todas as vezes que eu passar exercício de casa e que eu fizesse garimpo aí e olhar que ninguém, né, se ninguém tiver feito, a maioria não tiver feito, eu não vou dar resposta. Também não vou colocar lá na plataforma, não, tá? Então, vou avisar a tia Beth que o exercício de hoje não foi corrigido porque ninguém fez a atividade e vamos continuar a nossa matéria. E aí, semana que vem, vocês terão mais atividades ainda, porque vai juntar o exercício de semana passada, que é esse, e mais os outros de hoje. Aí é pior, porque vai acumulando as atividades, tá certo? Semana que vem vou querer olhar também na câmera as atividades. Bom, vou começar aqui compartilhando a minha tela, só para a gente continuar e finalizar esse capítulo hoje, porque falta só uma pequena parte. Na semana passada, Owen, 300 a atividade de casa, É, 362 e 363. tá.
Olha, continuando a explicação da atividade da semana passada, eu expliquei para vocês até os climogramas, não foi isso? Me confirmem aí, que eu anotei aqui. Foi. E aí a gente fez a análise, né? A gente aprendeu a analisar o climograma, que o climograma é um gráfico que é feito para nos mostrar as características dos tipos climáticos das cidades, dos lugares, né? Então, nós vimos como a gente consegue analisar as temperaturas, a quantidade de chuvas de um lugar, só olhando para o gráfico aí do climograma. Nós vamos agora continuar na página 366 do nosso livro. Nós vamos falar agora a respeito dos climas do mundo. Nós falamos sobre todos aqueles elementos que contribuem para a formação do tempo atmosférico, falamos sobre os fatores climáticos que vão influenciar nos tipos de clima das regiões, né? Vimos também qual é a diferença entre o tempo atmosférico e o clima, né? Que o tempo atmosférico, ele é o conjunto das características que a atmosfera ela apresenta em um momento, ou seja, o tempo ele é dinâmico, e nós estamos vendo isso durante essa semana. No final de semana, na semana passada, né, de quarta para quinta, o tempo mudou. Terça-feira estava quente, na quarta começou a mudança do clima, na quinta esfriou. Por quê? Porque um dos elementos climáticos, sei lá, os ventos, a temperatura ou a pressão mudou e que provocou essa mudança do tempo que nós tivemos aqui na semana passada. Hoje o tempo ele está ensolarado, sem nuvens, pelo menos daqui da porta de onde eu estou olhando, a visão que eu tenho é essa, sem nuvens aqui, ensolarado, leva a crer que já está mudando, não está mais igual na semana passada. Então, o tempo ele é assim, ele vai mudando de uma hora para outra, porque um dos seus elementos que o compõem, eles acabam alterando, então, o tempo, tá certo? Por isso que, às vezes, a gente pensa que a previsão do tempo, né, que é dada nos telejornais, elas são furadas, mas não. Sim. Oi, Alexandra. Já é o módulo 3 já? Não. Eu vou avisar para vocês, tá bom? Pode deixar. A gente vai terminar esse capítulo aqui, tá? Estamos ainda finalizando o capítulo 4 do módulo 2. É o mesmo capítulo do clima. Pois bem. Então, o tempo, por isso que às vezes a gente pensa que a meteorologia, ela erra, ela é furada, porque ela fala que vai fazer sol e, de repente, o tempo mudou, já está nublado, chove, mas é porque um dos elementos que compõem o tempo, um dos elementos climáticos, se alterou. Bom, clima é a sucessão de estados de tempo, é a repetição de estados de tempo que nós verificamos em algum lugar. Para caracterizarmos o clima de uma região, é necessário que nós coletemos informações sobre ele de um período de 5, às vezes até 30 anos. O climatologista ele fica monitorando para determinar e classificar o clima daquela região. E aí existem vários tipos de clima espalhados pelo mundo. Vimos os fatores climáticos, latitude, altitude, os efeitos de maritimidade e continentalidade. Falamos sobre também a atuação das correntes marítimas. Como esses fatores contribuem para a formação dos climas. Agora, olha só, vamos abrir na página 366. Na página 366 do módulo 2 ainda, nós vamos ver aqui alguns tipos climáticos que ocorrem pelo mundo, tá certo? Todos já abriram aí na página 366? Sim. Olha lá, nesse mapa aqui do mundo sobre os climas, nós temos aqui uma legenda e uma infinidade de tipos de climas. Os climas mais quentes, podemos assim dizer, são aqueles próximos à linha do Equador, entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, tá certo? Então, nós vamos ter os climas equatoriais, tropicais, até subtropicais também. Semiárido, tá? Clima desértico, todas nessas áreas. Os climas mais frios, a gente vai
À medida em que a gente se afasta da linha do Equador, a gente vai tendo esses climas mais frios pelo mundo todo, tá bom? Nós agora vamos começar a ler algumas características dos tipos climáticos e eu vou pedir para vocês irem grifando, tá certo? Yasmin, você pode ler para mim o clima polar? As características do clima polar? Ai, clima polar. Calma. Ué. Eita, fechou o livro sem querer. Tá aqui. Na maior parte do ano, as temperaturas são muito baixas. Em geral, abaixo de 0 graus, apresentando pouca umidade. Nessa região, as precipitações ocorrem principalmente em forma de neve. De neve, muito bem. Obrigada. Vocês vão grifar a primeira frase deste parágrafo aí, na maior parte do ano, até pouca umidade. Percebam no climograma dessa cidade de Edmonton, no Canadá, a temperatura fica por volta de 0 grau durante a maior parte do ano, somente no verão. Junho, julho, né? E agosto, que a gente vai registrar as maiores temperaturas. E essas maiores temperaturas não chegam nem a 20 graus. Então, é sempre muito baixo, tá? Agora, na página 367, o clima... Tia, Oi? vai marcar tanto. A primeira frase, na maior parte do ano, até pouca umidade. No clima frio, Kailane, pode ler para mim? Oi. Página 367, o clima frio. Os períodos de verão são curtos e os invernos são rigorosos, com temperaturas baixas e precipitação de neve. Precipitação. Então, os períodos de verão são curtos e invernos mais frios, mais rigorosos. Obrigada. Vocês vão grifar essa frase toda. Depois temos o clima de altas montanhas. Quem pode ler para mim? Pedro, você pode ler para mim? Clima de altas montanhas. Ocorre em áreas de elevada altitude, com verões curtos e invernos longos, apresentando temperaturas baixas praticamente o ano todo. E aí, o fator que vai influenciar o tipo de clima é a altitude. Então, clima de altas montanhas, vocês vão grifar essa frase toda, tá bom? Vocês vão grifar essa frase toda. Brian, bom dia, você que está chegando agora. Estamos no módulo 2, finalizando o capítulo 4, página 367. Agora o clima temperado. Nath, você pode ler para mim? Tia, posso ler o do lado? Pode. Eu posso ler o de baixo? Pode ler, professor. Pode. Vai, Nath. Possui as 4 estações do ano, bem definidas. Os verões são quentes e os invernos rigorosos, com temperaturas baixas e frequente precipitação de neve. De neve. Obrigada. Vocês vão grifar apenas a primeira frase desse parágrafo. Possui as 4 estações do ano bem definidas. Aqui no Brasil, nós temos um clima parecido com esse temperado, que fica na região sul do Brasil, que é o clima subtropical. Bom, nesse tipo de clima, a gente tem as 4 estações do ano bem definidas. É a única parte do Brasil que apresenta essa especificação, porque o restante não é assim, tá? Agora o clima mediterrâneo, Ana Clara, vai lá. Apresenta inverno úmido e verão quente com baixo volume de precipitação. Ok. Vocês vão grifar essa frase toda, tá bom? O clima mediterrâneo, ele recebe esse nome porque fica naquelas regiões que são ali banhadas pelo mar Mediterrâneo. Sul da Europa, o norte do continente africano, naquela região ali.
Então, nós vamos ter a ocorrência desse tipo de clima mediterrâneo, tá bom? Agora, clima subtropical. Davi. Vai, Davi, pode começar. Apresenta temperaturas elevadas no verão e precipitações bem distribuídas ao longo do ano. No outono e no inverno, as temperaturas tendem a ser mais baixas. Isso aí. Vocês vão grifar essa frase toda, as duas frases do clima subtropical. Que é o tipo de clima que ocorre aqui no sul do Brasil. Agora, lá na página 368, nós temos aqui o clima equatorial. Quem gostaria de ler? Professora, posso ler de novo? Pode. Deixa eu colocar aqui. Clima equatorial. É caracterizado pela grande quantidade de chuvas durante o ano todo e também por apresentar temperaturas médias elevadas, superiores a 25 graus ao Isso longo aí. do ano. Isso aí, obrigada. É o tipo de clima que ocorre no Brasil, mais especificamente na região norte do país. Lá na região norte, a temperatura é sempre muito elevada, e uma outra característica marcante desse clima é a quantidade de chuvas. O índice de pluviométrico, de precipitação, ele é muito elevado sempre. Não é à toa que nós temos ali a floresta amazônica, que também é uma das responsáveis por esse processo, tá? Brian, página 368 agora. Vocês vão falar desse parágrafo, ó, é caracterizado pela grande quantidade de chuvas e por apresentar temperaturas médias elevadas. Somente isso que eu acabei de falar. Tá? É caracterizado pela grande quantidade de chuvas e por apresentar temperaturas médias elevadas. Só isso. Fala, Ana Clara. Ana Clara, você quer falar alguma coisa? Eu posso ler a clima tropical? Pode, meu amor, pode. Vai. Tem como característica marcante ou verão ou inverno, bem definido. Ou seja, inverno seco e verão úmido e quente. Obrigada, esse clima aqui é o tipo climático que nós temos no nosso estado. Aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem as 4 estações do ano bem definidas, né? A gente tem 2, que é um verão quente e chuvoso, né? As maiores quantidades de chuva ocorrem sempre no verão, né? Aquelas chuvas de verão que causam os alagamentos, aquelas chuvas fortes. O nosso inverno, ele não é chuvoso como o verão, ele é mais seco. E a gente também não tem temperaturas muito baixas. O nosso inverno, a gente tem dias de frio, né? Que para carioca, 20 graus já é frio, muito frio, né? Todo mundo tá de casaco, bota, né? Assim. Mas não é uma temperatura muito, muito baixa. A gente tem dias onde a temperatura registra aí uma queda. Mas esses dias, fora a semana passada, que foi a chegada da frente fria, não estava até calorzinho, gente? 33 graus para inverno. Então, assim, a gente não tem um inverno rigoroso. Tia, agora tá um pouquinho frio, tia. Pode olhar o clima semiárido, professora? O semiárido é sempre quem? O quê? Você quer ler? Ah, você quer ler o semiárido. Tá, professora. Tia, eu queria ler desde antes, tia. Professora. Quem? Eu? Então você lê o próximo. Deixa eu ler, professora. Quem que queria ler desde antes? Que falou agora? Eu. Davi. Mas, Davi, você não falou, você não leu, Davi? Não, eu tô falando que eu queria ler o semiárido. Tem um clima Você pode ler o desértico, Davi? Eu posso ler o desenho? Não, deixa eu ler o desértico. Josias. Deixa eu ler o clima. Josias. Tá, então deixa a Nathalie ler o clima semiárido e o Josias ler o deserto. Josias não, Davi que pediu primeiro. Josias, vai ficar pro próximo, tá? Na próxima leitura, a rodada começa por você, tá bom? Tá. Então vamos lá, começa aí o semiárido, Nathalie. Apresenta longos períodos de seca e períodos com pouca chuva.
acompanhado de temperaturas médias elevadas. Nós vamos grifar também toda essa frase, porque é a característica principal desse clima semiárido. Sempre muito quente, muito calor e pouca chuva. Tanto é que lá no sertão nordestino, a gente tem a ocorrência desse clima mais seco, tá bom? Agora, o clima desértico. Aqui no Brasil, a gente não tem a ocorrência desse clima, não. A gente tem do semiárido. Vai, Davi. Caracteriza-se por ser extremamente seco durante a maior parte do ano, sendo quente durante o dia e muito frio à noite. Existem climas desérticos com temperaturas médias elevadas e climas desérticos frios, com temperaturas abaixo de 0 graus, em vários meses do ano. Deixa eu só explicar aqui. Obrigada, Davi. Esse clima desértico, existem dois tipos de deserto, o deserto quente e o deserto frio. Porque quando a gente fala deserto, a gente já imagina logo lá o Saara, que é o maior deserto quente do mundo. Mas a gente também tem áreas de regiões polares onde é inóspita a vida, né? Existem fatores que dificultam a fixação humana e acaba se tornando uma área de deserto, mas é um deserto frio, tá? Então, por isso que a gente tem aqui áreas de calor e áreas de frio. Com relação à variação de temperatura que nós temos aqui no deserto, tá? A gente vai ter uma grande variação de temperatura no deserto quente. Por quê? Porque durante o dia, vamos imaginar lá no Saara, que é o maior deserto. Durante o dia, rapidamente, a temperatura pode chegar a 50 graus Celsius. Por quê? Estamos falando de um lugar que é formado por continente e essa área de deserto não existem assim a formação de nuvens. Por isso que quase não chove, né? Para haver chuva tem que ter a formação das nuvens. Com a ausência dessas nuvens, nós vamos ter o aquecimento dessa região. E aí a ausência de nuvens é responsável pela perda de calor. Ou seja, durante o dia nós temos o sol para aquecer, então essa temperatura rapidamente chega a um nível mais elevado, mas quando chega à noite, o sol se vai, a fonte de calor foi embora. O que acontece com esse calor todo que estava sobre essa área? Ele se dissipa pelas camadas mais altas da atmosfera, ele se perde. Então, se durante o dia lá no deserto do Saara fez 50 graus, à noite a temperatura facilmente chega a 0 grau, porque nós não temos as nuvens. As nuvens acabam servindo, galera, como se fosse assim uma estufa que mantém o calor, mantém a superfície aquecida. Se nós não temos as nuvens, esse calor também se dissipa. Então, por isso que nós temos essa... Oi, Davi. Você falou sobre o deserto. Aqui no livro está mostrando um exemplo de deserto quente e de frio. Isso aí, exatamente. Então, é quente. Através dos primogramas, né? É. Isso aí. O Sudão é quente, a Mongólia não. Não, é mais frio, exatamente. É só para a gente diferenciar, porque assim, quando a gente fala de deserto, a gente já imagina logo aquele calor do deserto do Saara, né? Assim, a gente já pensa só que é só um lugar. E nós temos duas possibilidades, tá? De ter um clima desértico. Nesse lugar mais frio, automaticamente vai ser o frio que vai predominar, né? Nessa região, tá bom? Bom, então por isso que no deserto, especificamente no deserto quente, nós temos uma amplitude térmica muito grande. O que é essa amplitude térmica? É a diferença entre a maior temperatura registrada e a menor temperatura registrada de um local, tá certo? Bom, nós falamos aqui sobre os tipos climáticos, já vimos que existem aí uma infinidade de coisas. E o clima, ele é muito importante para nós, seres humanos. Por que o clima ele é importante? Por que vocês acham que o clima é importante? Quem pode me responder essa daí? Eu não sei não, mas professora, você esqueceu de falar onde é que é para marcar em clima desértico. Entendeu? Peraí, tem que ser um de cada vez, senão a tia não consegue entender nada. Fala. Eu não sei, mas eu ia falar que você esqueceu de falar onde é que é para marcar no clima desértico. Ah, eu não falei, não? E você não falou em nenhum.
nenhum, tia. Não, ela Falei falou em sim, vários. nenhum não. Ah, não Ela só falou exagera, em de vários. nenhum não. Você que papou Tia, mosca. você não Ó, falou de nesse tropical. último eu esqueci. Caracteriza-se por ser seco, sendo quente durante o dia e frio à noite. Só até noite. E Você não falou o equatorial tropical? e o tropical, tia. Tropical, verão, ó, tem como característica marcante verão e o inverno bem definidos. E o do Só até equatorial, definidos. tia. Quê? Equatorial. Esse aí também eu já falei, hein? Você que papou mosca, hein? Tô vendo, hein, seu Davi? Tia, Ó, o equatorial é caracterizado pela grande quantidade de chuvas durante todo o ano e por apresentar temperaturas médias elevadas. Só. tia, Aqui. Oi. você pode falar o deserto caracteriza por A primeira frase, Ana Clara. Primeira frase. durante a maior parte do ano, sente quente durante o dia e muito É a frio. primeira frase, até a noite, só, para grifar. Agora, olha só, qual é a importância do tempo para nós, seres humanos? O clima? O clima não é importante? O clima Não, é, não na minha é. opinião, também. É importante, sim. Ele é bem importante, bem importante. Por exemplo, o clima ele é importante, o clima da região é importante para as atividades econômicas? Acho que sim. Com certeza é, porque dependendo do cultivo que eu vou ter, eu vou precisar ou de calor, ou de muita chuva, ou de uma temperatura mais baixa. Então, o clima ele está totalmente atrelado à atividade econômica. Hoje em dia, a agricultura ela apresenta modernas técnicas de cultivo e cada vez mais cresce o número de meteorologistas, né, que trabalham juntamente aí com a agricultura, auxiliando nessa questão da previsão do tempo, para que os agricultores possam cultivar na época perfeita, para ele ter uma melhor colheita. Então, isso é um exemplo. Agora, existem mais coisas também que dependem da previsão do tempo, por exemplo. Turismo é uma atividade, obviamente, que precisa. Eu não tenho como, se eu quero viajar para uma região de praia, eu tenho que pelo menos saber qual é a época mais chuvosa da região, né? Estudar um pouquinho o clima daquele lugar para saber qual é o período de chuvas, qual é o período mais quente daquela região, conhecer o clima e, além disso, a previsão também. Não adianta nada eu querer ir à praia num dia que se estiver chovendo muito. Não vai adiantar nada, né? Tem nem como eu ficar na praia. Então, assim, é necessário e é importante também para a previsão do tempo para nós. Então, o clima ele exerce uma importância fundamental na nossa sociedade, para as mais diversas atividades econômicas. Agora, além de ser importante para a nossa sociedade, o clima também exerce uma outra importância para a geografia. Por quê? Porque os tipos de climas que existem aí pelo mundo, esses que nós acabamos de ler e aprender algumas características, eles serão responsáveis pela ocorrência das vegetações que ocorrem pelo mundo. Isso mesmo, eles estão correlacionados. Vocês vão começar a perceber que os aspectos naturais, eles se correlacionam, eles contribuem para a formação um do outro. Por exemplo, eu não posso querer ter uma floresta úmida num lugar com clima desértico. Impossível, porque as condições do clima não me permitem a ocorrência desse tipo de vegetação. Eu não posso querer ter um tipo de vegetação de um ambiente mais frio, como a tundra que nós vamos conhecer, numa área de clima desértico, onde o clima é sempre muito quente e muito seco, não tem como. Então, vocês vão entender, não precisa gravar, a gente precisa entender a lógica da natureza. Esses fatores se relacionam. Eu agora vou começar a compartilhar minha tela com vocês, só para eu mostrar os tipos de vegetação
que podem ocorrer no planeta. E essas vegetações, elas estarão correlacionadas. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu voltar aqui. Eu quero pegar só a parte aqui das vegetações. Bom, então nós falamos, né, um pouquinho sobre as características dos diversos tipos climáticos que nós temos pelo mundo afora, e nós vimos que o clima, que o tempo são coisas distintas, mas que são importantes demais para nós seres humanos, né? São importantes para as atividades econômicas. Nós vimos aí o exemplo da agricultura, vimos aí o exemplo também da atividade turística, que depende também da previsão do tempo, que depende das condições climáticas que nós temos para que ocorra. Falamos sobre as características dos tipos do clima. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de vegetação que ocorrem pelo mundo afora e vão ocorrer de acordo com o tipo de clima de cada região. A primeira característica dela, olha aí, nós vamos ter a floresta temperada. Essa floresta temperada recebe esse nome, não é porque ela é temperada com sal, com sazon, com essas coisas, nada, não, tem nada a ver. É só porque ela ocorre em áreas de clima temperado. No clima temperado, nós vimos que, como característica principal, ele apresenta as 4 estações do ano bem definidas. Então, nós conseguimos visualizar a passagem das estações do ano pelas florestas. Vocês estão vendo que não é uma floresta muito densa, repleta de árvores tomadas igual acontece aqui na Amazônia, não. São árvores que estão espaçadas, ó, nós temos um espaço umas das outras. A diversidade que existe delas não é muito grande, assim por conta da própria condição climática. Mas a gente consegue perceber a mudança da estação do ano. Olha só, aqui representa o outono, as folhas estão começando a ficar, olha só, amareladas, estão começando a ficar queimadas por conta da temperatura que está ficando mais baixa. Aqui, automaticamente, o inverno. Abaixo, primavera, todas as flores brotando aqui nessas vegetações. E ao lado nós temos o verão, quando a temperatura ela está mais elevada, então a folhagem ela fica extremamente verdinha. Então, com o passar das estações do ano, a gente consegue identificar através do comportamento dessas vegetações, dessas plantas da floresta temperada. Agora a gente tem uma outra forma de vegetação. À nossa esquerda, nós temos o que nós chamamos de floresta equatorial. Floresta equatorial é o tipo de floresta que vai ocorrer nas áreas de clima equatorial. E vamos lembrar aqui, qual é a característica desse clima equatorial? Temperatura sempre muito elevada e um elevado índice de chuvas, um elevado índice pluviométrico. Isso aí vai dar origem a uma floresta equatorial. Como maior exemplo, nós temos a floresta amazônica. Vamos olhar aqui as características da floresta amazônica. O que vocês podem me dizer aqui dessa floresta? Eu ia falar que as árvores parecem ter o mesmo tamanho, cara. E que parece São árvores altas. A gente consegue olhar aqui o solo da região? Não. 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 Muita árvore. Não, É Tem muita muita árvore na árvore. frente para ver. Muita árvore. Então, olha só, as florestas equatoriais, porque não tem só aqui no Brasil. A floresta amazônica é a maior floresta equatorial do mundo, mas a gente também tem em outros lugares. Elas apresentam essas características. Elas têm uma grande biodiversidade de fauna e de flora, ou seja, muitas espécies de plantas diferentes. Também nós temos muitas espécies de animais. As árvores, elas são muito altas e as copas, que são essas partes daqui de cima das árvores, são largas, são grandes e que impedem a nossa visualização. Quando a gente olha de cima, a gente não consegue enxergar quem é que está andando aqui na floresta. Você não consegue ver ninguém, né? Então, é uma floresta muito rica. Agora vamos olhar para essa imagem aqui da nossa direita. É uma floresta tropical.
A mais famosa que nós temos aqui no Brasil é a Mata Atlântica. Eu sei que nós estamos tendo uma visão diferente. Aqui nós estamos olhando de cima e aqui nós estamos vendo assim, ó, na horizontal, de frente. Então, automaticamente vai ser um pouquinho diferente. Só que, olha só, aqui a gente consegue ver algumas aberturas, algumas claridades, ou seja, não é uma mata tão fechada quanto aqui, porque aqui a gente não consegue identificar e ver. Mas na Mata Atlântica, que é uma floresta tropical, típica também de um clima tropical, nós vamos conseguir. Nessas florestas tropicais, a gente também vai ter uma grande diversidade de plantas, só que não vai ser tão grande quanto aqui. Por quê? Porque no clima tropical, a gente tem aí uma característica de que é diferente daqui dessa região de clima equatorial. Aqui sempre vai ser muito calor, sempre, o ano inteiro. Sempre vai ter muita chuva o ano inteiro. Aqui não. Aqui a gente tem um verão quente e chuvoso e o inverno, ele é ameno e seco. As maiores chuvas vão estar representadas no verão e não no inverno. E esse fator dessas duas estações do ano vão provocar a mudança na paisagem. A gente vai ter aí uma grande diversidade de plantas, ok, mas não vai chegar a se igualar à floresta amazônica. Conseguiram identificar as diferenças entre uma floresta e outra? A Mata Atlântica, ela ocupava toda a faixa litorânea do nosso Brasil. E ela foi uma floresta que foi muito desmatada ao longo, desde o descobrimento do Brasil pelos portugueses, para a extração do pau-brasil. Então, hoje em dia, mata original da Mata Atlântica não resta 10% da mata original, certo? Porque o restante todo dela foi desmatado por conta da exploração do pau-brasil, por conta da exploração madeireira, por conta também da ocupação das moradias, né, irregulares, e que acabaram destruindo essa Mata Atlântica. Aqui é uma imagem de um tipo de vegetação mediterrânea. Vegetação mediterrânea só vai ocorrer em áreas de clima mediterrâneo. No clima mediterrâneo, a gente tem um inverno ameno e chuvoso e um verão quente e seco. É diferente do tropical. O tropical é o inverso. No tropical, a chuva ocorre no verão. No Mediterrâneo, a chuva vai ocorrer no inverno. Então, o tipo de vegetação que vai ocorrer também será diferente daquele clima tropical. Olha só, é uma paisagem totalmente diferente da Mata Atlântica que a gente tem aqui no Brasil. É uma vegetação espaçada, ela é um tipo de vegetação que não cresce muito, ela é formada mais por garriques e maquis, que são esses matinhos que ficam aqui entre as rochas e estes arbustos de médio porte, beleza? Então, na vegetação mediterrânea, a gente não vai encontrar uma paisagem tão diversa quanto a gente tem aqui na floresta amazônica ou na Mata Atlântica, que ocorre aqui no Brasil. Nós temos também as savanas. As savanas, elas ocorrem lá na África, mas também ocorrem aqui no Brasil, só que ela tem outro nome, tá? Eu vou explicar para vocês. As savanas são áreas de clima mais quente, tá? E aí que passa por um período de estiagem, ou seja, sem a ocorrência de chuvas. E aí as árvores serão de médio porte, não serão árvores altas como aquelas que a gente viu lá na Amazônia. Essas árvores serão bem mais espaçadas e a gente vai ter aqui a ocorrência de mato, de gramíneas. Gramíneas é a mesma coisa que grama, mato, tá? É um nome mais assim, mais chique, podemos assim dizer. Então, essa vegetação aqui ao lado é formada por árvores de médio porte e por gramíneas. Nas savanas, as árvores também terão algumas características diferentes. Vamos olhar bem. Olha só os tipos de formação desses galhos. As árvores, elas crescem somente no período em que elas recebem a água. Então, elas vão ter os galhos retorcidos, tortuosos. Espera aí que eu estou voltando aqui sem querer. Retorcidos, tortuosos, exatamente porque eles só vão crescer quando receberem a água, tá? Então,
Nesse período aqui em que a folhagem ela está verdinha, é o período ainda de chuvas, é o período que ela tem para ela crescer. Mas quando chegar a seca, vai tudo ficar sequinho aí. Os troncos dessas árvores, eles possuem cascas grossas. Eu costumo dizer que a natureza ela é muito sábia. Por quê? Que essa planta, esse tipo aqui de vegetação, ele está apropriado para o tipo de clima que vai ocorrer. Essas cascas grossas desses troncos das árvores são para que elas não percam a água que elas recebem somente em um período do ano. Então, é para elas preservarem. Lembram que as plantas fazem parte daquele processo de transpiração, de evapotranspiração, que contribui para a ocorrência do ciclo hidrológico? Foi até uma pergunta que aconteceu aí na nossa avaliação. Ciclo hidrológico, quando é o ciclo de renovação das águas, e as plantas também fazem parte desse ciclo, né, hidrológico. Elas transpiram, e ao transpirar, elas perdem a água que elas consumiram. Só que essas plantas aí, elas apresentam as cascas mais grossas para evitar essa transpiração. Por quê? Porque elas não recebem água durante todo o ano, com grande facilidade. Então, se elas perderem a pouca água que ela recebe, ela vai ficar totalmente seca, vai morrer. Então, a natureza, ela se adapta ao ambiente ao qual ela é exposta. Isso aí é muito bacana. Professora, Oi. eu ia falar que seria tipo cacto, mas o cacto já tem água dentro, né? Tipo, ele absorve um pouquinho, mas ele já Ele tem água. também tem essas cascas grossas, a gente vai ver. E é por causa disso também. Aqui no Brasil, a gente tem aí uma região que apresenta o mesmo tipo de vegetação das savanas africanas. Essa imagem aqui é da África por conta desses animais, zebras, essas coisas que ficam lá na savana africana. No Brasil, a gente não tem esses tipos de animais aqui soltos assim, não. É só lá. Mas a gente tem esse mesmo tipo de vegetação que ocupa o cerrado brasileiro, tá? É o mesmo tipo de vegetação que acontece aqui no Brasil. Bom, outro tipo de vegetação que nós temos são as pradarias. As pradarias no Brasil ocorrem nas áreas da região sul, no Rio Grande do Sul, que são aquelas áreas de campos, tá? Onde nós temos essas gramas, as gramíneas, recobrindo todo o solo. A gente não tem o crescimento de árvores, né? Em um número maior, por conta da temperatura que é mais baixa. Então, aqui a pradaria já fica numa região de transição de clima, tá? Um clima mais subtropical. Agora sim, a gente tem aqui um lugar onde nós temos as estepes. As estepes são aquelas áreas de clima semiárido. No Brasil, a gente tem uma região de clima semiárido, que é o sertão nordestino. Só que aqui a imagem do que a gente tem, né, do sertão nordestino é um pouquinho diferente dessa daqui da região africana. Porque aqui no Brasil, a gente tem na região do clima semiárido a vegetação da caatinga, que é aquela formada por cactos, formadas por plantas mais secas. Lá na região da vegetação da caatinga, a gente tem uma vegetação que também é formada por cascas grossas, para evitar a transpiração. As raízes dessas plantas são mais profundas. Para quê? Bom, se tiver um lençol freático ali por debaixo daquela água, daquela região, uma região com água lá no subsolo, essa planta ela vai conseguir captar. As plantas, elas são espinhentas, como os cactos. Para que aqueles espinhos? Para evitar a transpiração da planta também. É uma proteção dela em relação ao meio ambiente em que ela vive. Então, essas plantas, elas acabam criando, se moldando ao tipo de clima que elas são expostas, tá certo? Alguma dúvida até aqui, turma? Não. Nós temos também, olha só, o que a gente chama de vegetação de deserto. Aqui, vegetação de deserto quente, né? Bom, automaticamente não pode ser uma vegetação frondosa. Ocorre esses matinhos que ficam espaçados e que
conseguem sobreviver a temperaturas elevadas, a uma mudança brusca de temperatura quando condicionadas também, né? Que durante a noite a temperatura ela cai muito. Então, a única coisa que consegue, quando consegue crescer nessas regiões, são esses matos. Aqui é um tipo de vegetação também de um deserto frio. É a tundra. A tundra ela só vai ocorrer nas áreas de frio intenso, de climas polares. Como que elas são formadas? São formadas por musgos, por líquens. São esses tipos de vegetações rasteiras, tá? Elas não crescem muito, elas ficam nesse tamanhozinho aqui, ó. Por quê? Porque o frio intenso não permite esse crescimento desse tipo de vegetação, tá? Então, esses musgos, esses líquens, eles conseguem sobreviver às baixas temperaturas ao qual elas são expostas. São os únicos tipos de vegetação que crescem nessas regiões. E só crescem durante o verão, porque quando está um inverno muito, muito rigoroso, não tem, ela fica toda queimada, o frio queima as folhagens dessas plantinhas, tá certo? Agora, nós temos também, deixa eu só voltar aqui para falar com vocês. Nós temos também alguns outros tipos de vegetação. Eu falei aqui dos principais, tá? Nós temos também alguns que acontecem nas áreas mais frias. Vamos olhar aqui na página 373. Todos já entraram aí, né? Abriram o livro na página 373? Sim. Nós temos um mapa com as formações vegetais e as áreas que foram alteradas pelo ser humano. Automaticamente, todas essas áreas de vegetação sofreram alguma interferência humana, infelizmente, né? Muitas ainda estão passando por esse processo, como é a nossa floresta amazônica, que o desmatamento vem sendo ameaçada pelo desmatamento desenfreado, mas não é só na floresta amazônica, não. A floresta do Congo, na África, também, que é a segunda maior floresta equatorial do mundo, vem sofrendo também com essas atividades. O nosso cerrado brasileiro também, e outras formações vegetais. Mas a gente tem aqui a ocorrência de alguns outros tipos de vegetação. Olhem bem aqui na legenda desse mapa da página 373, o tipo de vegetação que está em laranja. Qual é o nome dessa vegetação? Olha aí na legenda que está em laranja. Floresta. Não, laranja é floresta de coníferas. Floresta de coníferas. Por que será que ela tem esse nome? Bom, esse tipo de floresta de coníferas, ele ocorre em áreas de clima frio. Bom, então em clima frio, não tem como ter uma grande diversidade de plantas como a gente tem aqui na floresta amazônica, porque para isso é necessário calor. Então, nessa área aqui de clima frio, essa floresta, ela se apresenta de maneira muito igual, homogênea, que a gente chama. Floresta de coníferas, porque as árvores, elas têm o formato de cone. São aqueles pinheiros de Natal, aqueles filmes assim americanos que passam no inverno, já viram? Alguma cena de Natal que eles vão lá, cortam lá o pinheiro que fica lá na floresta. Então, aquele tipo de vegetação recebe o nome de floresta de coníferas, exatamente por terem aí um formato de um cone. E ocorrem nas áreas de clima frio também. Esse tipo de floresta, de árvore, por que é tudo assim muito igual? Por que as árvores têm esse formato de cone? As folhas, se vocês chegarem perto das folhas do pinheiro, elas também têm um formato meio que de uma agulha. Para que isso, gente? A gente chama de folhas acículas, para evitar o acúmulo de neve. Então, a natureza ela é totalmente sábia. Para evitar o acúmulo de neve, essas plantas têm esse formato das folhas, para a neve cair e não pesar, né? Gente, dá para parar de brincadeira? O chat não para. Tia, E aí? Tia, Oi. é que Brian pediu para desligar o microfone dele.
Aí eu tava desligando e ele tava abrindo. Aí agora que eu desliguei, ele parou de Vamos abrir. combinar uma coisa? Que quem pode desligar o microfone das pessoas é só o professor, tá bom? Mas ele pediu. Vamos Ele deixar que combinado pediu, aqui, ele tá? pediu. Não, tudo bem, não tô brigando com você, não. Tô só avisando, porque aí só eu fico desligando, tá bom? Ah, Vamos deixar combinado assim. E chega de conversa pelo chat. Vocês têm alguma dúvida? tia, Oi, meu amor. Fala. você vai fazer chamada não? Gente, vocês estão tão calma, eu tô explicando a matéria. Calma, vou fazer. Calma, ela tá explicando ainda. 8h58. Olha só. Vocês, além de fazer a página 362 e 363, que não fizeram da semana passada, vocês irão fazer as páginas 374 até a 376. Ok? Tia, muito. Ué? Se tivesse feito a atividade de semana passada, Tia, vocês deverão fazer as páginas 362 e 363, porque era o exercício de semana passada que vocês não fizeram. E deverão fazer para esta semana a 374 até a 376. Todas essas páginas, ok? É pouca coisa, você acha que é muita coisa porque tem muita foto, mas é pouquinha coisa. Exatamente. Ah, não, é Muito pouquinha coisa. gráfico. Eu pensei que fosse. Tia, Oi. eu pensei que fosse até a 180. Calma aí. Não, a gente vai fazer na Até próxima semana. 182. Na próxima semana, a gente vai iniciar, então, o nosso módulo 3, ok? Mas eu preciso que façam estas atividades. Se não fizerem essas atividades, não vou fazer a correção dos exercícios. Vai ficar sem corrigir, vão estudar para as próximas avaliações do jeito que vocês responderem, vocês que sabem. Beleza? Deixa eu fazer a chamada rapidinho aqui de vocês. Alexandra. Tia, quem responder pode sair? Tia, quem responder Ana pode sair? Clara. Não, porque Presente. ainda não deu 9 horas. Ângelo. Ah, Ângelo. Arthur. Saiu da escola. Tá, não vou falar mais. tchau, tia. Deu 9 horas. Olha só, gente. Espera eu liberar todo mundo. A aula só acaba quando o professor fala, gente. Eu não sei para que correr. Calma. Isso é falta de respeito com a gente. Beatriz. Brian. Presente. Caio. Presente. Davi. Presente. Felipe. Presente. Eu tô só olhando, porque como vai ter participação, essas pessoas que ficam toda hora falando isso, eu vou tirar ponto, não vou ficar dando, não. Giovana. Responda no chat, tia. Gustavo. Presente. Isabela. João Henrique. Presente. Isabela tá Josias. presente, tia. Isabela tá presente, tia. Tá. Kailane. Presente. Lucas Miguel. Tia, botou minha presença? Oi? Você botou minha presença? Botei. Maria Aqui Eduarda. Ô, tia, Maria Fernanda. Maria Fernanda tá sem acesso, gente? sei lá, ela veio Não. nas aulas aí e depois sumiu. Aham. Ela falou que ela falou pra mim que ela tava lá na Barra da Tijuca. Então, tipo, Ah, talvez ela esteja indo e voltando. Não sei, eu tenho que falar com ela. Aí eu vou passar as Entendi. coisas pra ela, tudo. Tá. Miguel. Milena. Faltou. Nathalie tá aí. Pedro. Presente. Richard. Faltou.
Tiago e Yasmin. Olha só, então, por favor, Tiago tá pegue a presente, atividade. Tiago respondeu no chat. E Coloquei. Yasmin tá na sala também. Também coloquei, obrigada. Vocês vão pegar, então, o resumo que eu passei na semana passada, quem ainda não pegou, para colocar no caderno, colar e fazer as atividades do livro, ok? Aproveita e tira as dúvidas, se tiver, semana que vem, pergunta. Agora sim, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, tá? Tchau. Tá. Tchau, professora. Tchau, meu amor. Tchau.